E aí pessoal, sou Deison Abreu, sou policial e escritor e hoje aqui nós vamos falar sobre um livro, um grande livro que voltou a ser vendido assim estupidamente e continua atual, que é o 1984 de George Orwell. Esse cara aqui, um dos gênios aí da, da literatura, também escreveu A Revolução dos Bichos. Ele morreu muito cedo, morreu com a minha idade, morreu com 46 anos de tuberculose, e escreveu esse livro no finalzinho da década de 40 e continua atualíssimo. Dá um clique aí, segue o canal para a gente bater esse papo. Todos deveriam ler esse livro aqui, 1984, de George Orwell. Há em diversas editoras. É um livro de uma fácil leitura, é um livro bastante atual, apesar da época que foi escrito. E se trata de uma distopia, se passa no futuro, para a época que ele escreveu, mas que seria 1984, em um mundo após uma guerra e que o sistema autoritário toma conta. Toma conta de alguns continentes que vivem, são 3 continentes que acabam vivendo em guerra entre si. E tudo o que ele fala, o sistema, as estratégias de autoritarismo, elas são muito atuais e elas estão sendo aplicadas, sempre foram aplicadas, estão sendo aplicadas hoje de uma forma sutil, de uma forma que você não percebe no começo e está sendo controlado. Há 3 grandes obras de distopia e essa é uma delas. A outra é O Admirável Mundo Novo e Fahrenheit. Então você deveria ver. Já tinha assistido o filme e agora estou terminando o livro. Eu já havia visto várias resenhas e é muito interessante para esse momento, para ser lido e relido. Aqui o 1984, vou passar só 3 trechinhos bem rápidos para você pensar um pouquinho. Uma das frases que é bem referida nessa obra, né, que é aqui entre aspas e que o partido lá costuma falar, é que quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Pensa nisso. Pensa nos revisionismos históricos. Pensa em livros de história ou professores ou até grandes estudiosos, universidades aí, que elas passam a história de acordo com alguma ideologia. Não se preocupam tanto na análise dos fatos e sim no direcionamento ou na interpretação ideológica do que aconteceu. Pensa em movimentos aí derrubando estátuas, mudando nomes de ruas, querendo cancelar livros, cancelar Monteiro Lobato e outros aí, cada um por um motivo que vai se aumentando, que não tem limite. Ora porque era escravocrata, ora porque era racista e assim por diante. Desde que não estejam alinhados com seu modo de pensar, é claro, né? Os outros podem. Então prestem bem atenção como querem apagar ou mudar a história, transformando personagens em heróis e vilões históricos. Que o humano é humano, mas eles tentam utilizar fatos e personagens ao favor de seus objetivos. Um outro trecho aqui interessante, um pouquinho mais longo, é que ele fala aqui, ó, o partido anunciaria, depois disso, o partido anunciaria que 2 mais 2 são 5, e você teria que acreditar. Era inevitável que bradassem isso, uma hora ou outra. A lógica da posição exigia isso. Não somente a validação da experiência, mas a própria existência da realidade externa era tacitamente negada pela filosofia deles. A heresia das heresias era senso comum. O que realmente assustava não era que o matariam se pensasse diferente, mas que poderiam estar certos. Afinal de contas, como sabemos que 2 mais 2 são 4? Ou que a força da gravidade existe? Que o passado é imutável? Se tanto o passado quanto o mundo externo podem existir na mente e a mente pode ser controlada.
Aí logo em seguida fala, o partido lhe disse para rejeitar a evidência de seus olhos e ouvidos. Olha só que interessante. O partido lhe disse para rejeitar a evidência de seus olhos e ouvidos. Era o comando final e definitivo. Entrou em desespero ao pensar no enorme poder arregimentado contra ele, na facilidade com que qualquer intelectual do partido o derrotaria em debate, nos argumentos sutis que não conseguiria entender, muito menos confrontar. Ainda assim estava certo. Eles estavam errados. O óbvio, o bobo verdadeiro tinha que ser defendido. Truístas são de verdades, agarre-se nisso. O mundo concreto existe, suas leis não mudam, as pedras são duras, a água molhada, os objetos têm sustentação, caem em direção ao centro da Terra. Isso daqui a gente começa a falar de verdade relativa. Aqueles que que defendem que não existe uma única verdade, que a verdade pode ser interpretada. E essa frase aqui, ó, o partido lhe disse para rejeitar a evidência de seus olhos e ouvidos. Um dos exemplos disso é que você não pode falar que o homem é homem e que a mulher é mulher. Você está vendo aquilo, mas você tem que esperar a definição lá da pessoa, porque, de acordo com eles, cada um é o que quer. Isso daí não se trata de preconceito, de você desrespeitar uma opção sexual, uma opção de vida, e sim do que você está vendo. Eu estou vendo um homem. Não, eu sou uma mulher, mas eu estou vendo um homem, a biologia diz que é um homem, a ciência diz que é um homem. Não, mas você vai respeitar o que eu estou falando, e não o que você está enxergando. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes, mas que existem. E por fim aqui, essa parte, por fim, para eu não ficar enchendo muito o conteúdo do vídeo, vocês leiam o livro, preciso ler esse livro. Num certo sentido, a visão de mundo do partido se impunha com mais sucesso em pessoas que não a entendiam. Podiam ser manipuladas a aceitar as mais declaradas distorções da realidade, porque nunca chegaram a se dar conta totalmente de quanto se exigia deles. E não tinham interesse suficiente em eventos públicos para reparar o que estava acontecendo. Permaneciam sãos por falta de entendimento. Apenas engoliam tudo e não eram prejudicados por isso, por não deixar rastros, assim como um grão de milho passa não digerido pelo corpo de uma ave. Ou seja, a maioria de nós nem gostaria de estar se importando com isso. Você tem tantas preocupações, o tempo é tão pouco, você tem que levar sua vida, tem que trabalhar, tem que tentar prosperar, e você não quer saber dessas coisas. Então é mais fácil a manipulação quando você não tem o conhecimento. Por exemplo, nesse livro aí, como acontece hoje, o governo, aí, o partido autoritário, ele tinha o controle da mídia. Então ele passava o que ele queria. Ele só passava notícias boas, notícias interessantes. E as pessoas, aquelas que não se preocupavam em buscar a verdade, são mais facilmente manipuladas, de entender como o partido funciona, de entender as estratégias ideológicas, daquelas coisas que você não dá muita atenção, mas ela tem um objetivo, e muita gente está sendo usada para isso, sem saber. E é isso que nós precisamos prestar atenção, com muito cuidado. Uma outra parte lá interessante ali é que eles recebiam, como é tudo estatal, como é tudo pelo governo, né? É um sistema estatal, na verdade é um sistema comunista. Eles recebiam a ração de chocolate. Eles recebiam lá 30%. E em determinado momento foi devido a uma desculpa que deram, por causa da guerra e tal, deram um bom motivo, sempre vem com um bom motivo, sempre uma exigência vem com um motivo nobre para você. Aí eles reduziram de 30% para 20%. Depois de um tempo, o governo anunciou com grandes pompas que eles haviam aumentado a ração de chocolate para 20%. Aí, opa, mas há pouco tempo atrás tinham reduzido para 20%. Manteve esse mesmo 20%, só que com a propaganda que tinham aumentado para chegar a esse 20%. Isso me lembrou de um fato interessante.
No governo Dilma, na época da Dilma, o próprio governo estabeleceu o que era a classe média. Ele botou ali um parâmetro de que uma família que cada um na família ganhasse um salário mínimo, por exemplo, seria considerado classe média. Ou seja, ele que decidiu o que era a classe média. Pouco depois, começou a lançar propaganda de que a classe média havia aumentado, eles haviam reduzido a pobreza, porque grande parte da classe baixa tinha ido para a classe média. Mas isso era mentira, que foi apenas uma classificação. Foi, ó, a partir de hoje você não é mais classe baixa, tá? Você, vou ganhar mais? Não, não. A partir de hoje você é classe média. Ou seja, muitas vezes o caminho aí do socialismo e do comunismo, da igualdade, ele realmente consegue atingir essa igualdade. Só que lá para baixo, todos vão ser igual na linha de baixo. Todos vão estar na mesma merda.